bom dia, a graça e a paz, amém? Nosso penúltimo meio-dia com a Dani do ano de 2022, nosso último é semana que vem. E o tema de hoje é saia da caverna. Talvez nesse ano eu e você tenhamos atravessado algumas cavernas em nossas vidas, amém? E o Senhor tem nos dito, ei, sai daí, seu lugar não é dentro da caverna. Mas antes da gente começar essa live, eu quero convidar vocês a compartilhá-la, amém? Com o maior número de pessoas. Você que depois vai assistir lá no canal do YouTube, já se inscreve no nosso canal e compartilha também. Mas hoje eu queria fazer uma pergunta e eu queria que você pensasse. Eu tenho certeza que a tua resposta vai ser sim. Você já recebeu um milagre? Você já recebeu algo da parte do Senhor que você não tinha como resolver? Aquilo era impossível. Um milagre no teu trabalho, um milagre na tua saúde, um milagre na vida de pessoas que você ama, um milagre na tua própria vida. Você já recebeu um milagre? Quem já recebeu um milagre da parte do Senhor? Eu confesso para vocês que eu fiquei pensando sobre isso. E ele me trouxe à memória todos os milagres que me trouxeram até aqui. E que em todas as vezes eu usava a palavra, é muito difícil, ou é impossível, ou eu não vou suportar, ou eu não vou conseguir. Quem já recebeu um milagre que o anteceder dele fez com que você pensasse essas coisas que eu acabei de dizer? É difícil, eu não vou conseguir, é impossível, só um milagre, eu não dou conta, isso não vai acontecer. Eu tenho certeza que para todo mundo que está assistindo essa live, possivelmente vai responder sim, eu já recebi um milagre que era impossível. Um milagre que, humanamente falando, não havia como acontecer. E enquanto o Senhor me fazia essa pergunta, eu comecei a pensar nos milagres que Deus havia me entregue nos últimos anos. E como é difícil a gente lembrar daquilo que a gente recebe, sim ou não? Como é difícil a gente lembrar as vezes que Deus agiu na nossa vida, sim ou não? E a gente só consegue ver o problema que está acontecendo agora. A gente só consegue sentir o problema que está havendo agora. A gente, na hora da dor, esquecemos que outras dores tão impossíveis quanto essa já foram saradas pelo Senhor. E se eu disser para você, pensa aí de cabeça assim rapidinho, quantos milagres Deus já fez na tua vida, eu tenho certeza que a tua lista não vai passar de 5. Mas você tem certeza, assim como eu, que foram muito mais do que 5 grandes milagres que Deus operou na tua vida. Eu confesso para vocês que eu fiquei 2 dias pensando em todos os milagres que Deus fez até aqui. Obviamente não consegui lembrar de todos, mas eu me esforcei. E aí o Senhor me trouxe à memória ainda do meu nascimento. Eu sou um milagre. Houve um erro médico no meu parto. E eu tô aqui, com mais ou menos 5 horas que eu havia nascido, eu tive uma parada cardiorrespiratória e eu tô aqui. Quando eu tinha 4 para 5 anos, eu sofri um acidente do qual eu deveria ter morrido, mas eu tô aqui. Aos 2 anos de idade, o meu quarto pegou fogo por completo. Pega fogo de pega fogo, ok, gente? Mas eu estou aqui. Os meus 2 filhos nasceram prematuros e com risco de vida, mas eles estão aqui. O Daniel, se for olhar pela ciência, não teria mais como andar, mas hoje ele anda, dirige carro, dirige moto e nós estamos aqui. Quantos milagres Deus já fez de modo extraordinário na tua vida e você tá aqui, assim como eu.
Mas quando a gente para pensar de todos os feitos que Deus já fez, a gente esquece. A gente só consegue lembrar: meu marido foi embora, minha esposa foi embora, meu marido disse que não tem chance, minha esposa disse que não tem chance, não há jeito, não tem como, é impossível, ele não acredita, ela não acredita, não há. Mas esquecemos que situações tão difíceis quanto essas, o Senhor resolveu. Muitos de vocês devem conhecer a história do profeta Elias, que foi para dentro de uma caverna. Uma mulher, uma única mulher, o aterrorizou de tal forma que ele foi para dentro da caverna. Mas assim como eu e você, Elias já havia experimentado milagres do Senhor. Elias já tinha vivenciado grandes coisas que o Senhor havia feito através de sua vida. Mas uma única mulher havia conseguido lhe trazer um medo tão profundo que ele foi se esconder. O tema dessa live de hoje é 1 Reis, capítulo 19, dos versículos do 1 ao 17. Eu não vou ler todo o trecho, ok? Mas eu quero que você depois pegue a sua Bíblia e vá ler. Elias, antes de chegarmos ao capítulo 19 de 1 Reis, havia vivido grandes milagres. Quais foram? Ele havia sido sustentado por um corvo. Isso é ou não um milagre? Ele havia alimentado uma viúva, onde não faltou mais alimento, nem o que comer, nem o que beber dentro da sua casa, e ela não tinha nada. Ela diz para ele: olha, se eu te der de comer, acabou tudo, eu e o meu filho vamos morrer, mas como tu és homem de Deus, eu vou te dar o meu tudo. E ele diz: vai aos teus vizinhos, pega vasilhas, que não vai faltar azeite e farinha dentro da tua casa. Olha o segundo grande milagre que Elias havia experimentado diante a face do Senhor. Depois, Elias vence os profetas de Baal no Monte Carmelo. Ele zomba do inimigo. Ele diz: acho que o Deus de vocês está dormindo. O que eu estou lembrando vocês é 1 Reis, capítulos 17, 18, até chegarmos ao 19. Onde o medo de uma única mulher faz com que Elias esqueça-se de todos os feitos que Deus havia feito através da vida dele. E deixa eu contar algo para você nessa tarde. Eu e você agimos de maneira igualzinha. Deus nos sustenta, Deus traz a provisão, Deus traz o refúgio, Deus faz milagres através de nós, e ainda assim, a única coisa que a gente consegue focar é aquilo que ainda não recebemos, aquilo que Deus ainda não agiu, aquilo que nos fere de maneira momentânea. Para quem está entrando agora, eu vou repetir o desafio que eu fiz ainda há pouquinho. Eu perguntei bem no iniciozinho da live, quem já havia recebido um grande milagre do Senhor? Quem havia recebido algo da parte de Deus que era um milagre? Não havia como você resolver. E eu disse, possivelmente, todos aqui dirão, eu já recebi. Mas eu continuei o desafio e disse, faça uma lista de todos os milagres que te trouxeram até aqui. E eu tenho certeza, como 2 e 2 são 4 e não 5, que você não vai passar de 5 milagres. Assim como eu tenho a certeza de que tanto você quanto eu já recebemos da parte do Senhor muito mais do que 5 grandes milagres. Estarmos aqui já é um milagre. Amanhecer o dia vivos já é um milagre. Ter um prato de comida na mesa já é um milagre. Mas a gente não consegue perceber.
Então Elias vem tendo experiências com o Senhor, O Senhor vem dizendo para ele: eu sou contigo, não importa as circunstâncias. Eu mando um corvo te alimentar, eu mando uma viúva que nada tem te alimentar e tu ainda a abençoa. Eu mando que você vá combater os meus inimigos e você vence. Elias diz para os profetas de Baal, Elias zomba de seus inimigos e diz assim: o holocausto de vocês não vai queimar. Talvez Baal esteja dormindo. E o Senhor é com Elias. Enquanto os profetas de Baal, que eram mais de 400 homens reunidos contra um profeta que era Elias, enquanto eles faziam todo aquele alvoroço, a multidão gritava: Baal é Deus. Elias vai lá e prova que Deus é o Senhor e não Baal. Mas a gente esquece que Baal não tem poder contra o Deus de Israel. Mas a gente olha para os profetas de Baal como se os profetas de Baal pudessem fazer aquilo que só o nosso Deus pode. Quantas vezes a multidão grita contra você, adorando profetas de Baal, e você fica com medo? Quantas vezes a pessoa que você tem orado, colocado o joelho no chão em prol da vida dela, pedindo misericórdia de Cristo sobre ela, diz pra você: olha, desiste aí. Deus me quer feliz. Então eu tô feliz aqui no mundão rasgadão. E aí você, no lugar de ser como Elias e dizer: os profetas de Baal, acho que Baal tá dormindo. Não, você vai lá e se amedronta. Você esquece de todos os milagres que te trouxeram até aqui. Você simplesmente esquece. A gente tende a dar ouvidos para todo mundo, menos para o Senhor. A gente dá ouvido para nossa alma, a gente dá ouvido para a opinião de pessoas que não servem ao nosso Deus, a gente dá ouvido para a opinião de pessoas que acreditam servir ao nosso Senhor, mas vivem, contrários à palavra. A gente dá ouvidos à multidão e esquecemos que devemos dar ouvidos a quem fez a promessa e a quem é o único capaz de cumpri-la. E aí sabe o que acontece? Um belo dia alguém toca lá na tua vulnerabilidade, vai e te dar uma palavra certeira aonde dói em você. E aí você age como Elias. Elias havia derrotado mais de 400 profetas de Baal. Mas levantou-se uma mulher o ameaçando e ele, disse: ela vai me matar. Ele não teve medo de 400 profetas contrários ao Senhor, mas teve medo de uma rainha idólatra que servia a Satanás purinho, cuja potestade até os dias de hoje tenta dominar esse mundo. Você está pensando que Jezabel mandou um grande soldado ir lá afrontar Elias? Não, Jezabel mandou um menino de recado. No capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 19, a palavra vai dizer assim, que Jezabel manda dizer a Elias, manda um recado por um mensageiro. Jezabel não teve nem a hombridade de mandar um soldado, ela manda um mensageiro ameaçar Elias. E Elias se amedronta. Elias, que havia vivido muitos milagres, corvo alimentado, viúva que prosperou, o céu que parou e a chuva que desceu, os profetas contrários ao nosso Deus que foram derrotados. Elias estava vindo de lutas aonde ele era vencedor em todas elas. O milagre, a provisão, o impossível havia o alcançado.
Mas bastou que uma mulher o ameaçasse para que ele viesse a ter medo. E quando ele teve medo, o que ele faz? Ele disse, eu preciso salvar minha vida, deixa eu sair daqui. Sabe quando é que a gente tem medo? Quando eu digo assim, até quando eu devo esperar? Em que lugar da Bíblia está dizendo que há um prazo de validade na espera? Em que lugar da Bíblia o tempo de Deus roda com o meu tempo? Ou quando dizemos assim, quem perdoa é Deus, eu não perdoo não, jamais vou esquecer. Ou quando você se acha no direito de dizer que foi humilhado. Já ensinei a vocês, humilhado foi Jesus, eu e você, a gente passa por prova, por tribulação, mas humilhação não. Humilhação é pegar na cara sem ter culpa alguma, humilhação é ser cuspido sem ter culpa alguma, humilhação é você ser pendurado nu no madeiro sem ter culpa alguma, isso é humilhação. E a palavra de Deus diz que ele foi humilhado por nossos erros. Então nunca mais use a palavra que você foi humilhado. Eu e você passamos por provas. Eu e você somos moldados como um vaso na mão do oleiro. E naquele momento, Elias foge para dentro de uma caverna. E lá ele fica. E ele tá tão desesperado que no versículo 5 ele diz assim, basta, Senhor, basta, tira a minha vida, porque eu não sou ninguém, eu não sou nem melhor do que os meus pais. Quantas vezes você já disse pro Senhor, porque eu já disse, e a maioria de nós também, Senhor, tira a minha vida, isso aqui tá ruim demais, chega, tá bom. Quantas vezes a gente se deitou numa cama ou no fundo de uma rede pedindo a morte, achando que ali seríamos esquecidos, mas no próprio versículo 5, o Senhor manda um anjo até Elias. O Senhor diz para ele, através do anjo, levanta e come. Sabe o que é o comer aqui? Sabe qual é o significado comer aqui? Sabe qual é o significado te levanta? Não é somente o significado literal de eu me pôr de pé, como também de eu me alimentar de alimento físico, mas é o significado espiritual, te põe de pé para peleja, te alimenta do alimento dos céus, a palavra de Deus, mas você não faz isso, você perde tempo olhando as redes sociais. E pior, perde tempo fazendo isso, não para edificar a tua vida, ok? Mas tá mais por dentro do que coluna social. Sim ou não? Sim ou não? Faça essa reflexão agora. Ou então, sabe aquela história? Tô abraçada com um cão e não quero ficar lá sozinha? Tô com medo, tô com dúvida, quero desistir. Aí eu pego o primeiro grupo de restauração que eu faço parte e coloco desistir. Deixa eu falar algo pra você. Quem quer desistir não dá alarde, só desiste. Quem quer desistir não conta pra ninguém, só deixa de fazer. Quem quer desistir faz como Elias, se tranca numa caverna, se deita embaixo do zimbo e fica lá esperando a morte. Ele não alardeia ninguém, não. Mas a tua dor tá tão grande que você pensa assim, se alguém, isso é até involuntário, tá, gente? Se alguém disser aí, também desisto, eu digo, pronto, não sou o único. Tá vendo? Resposta de Deus pra eu desistir. Tem mais alguém comigo. Porque quem tá abraçado com um cão não quer pra ir lá pra lá sozinho, não. Quantas pessoas já disseram pra você, porque eu já ouvi isso na vida, tá? E pior, ouvi no dia do meu primeiro casamento com o Daniel. Pior coisa que você tá fazendo na vida. Casamento? Pior coisa que você tá fazendo na vida. Casamento foi feito para ser terminado, foi feito para dar em divórcio. Não vale a pena. A pior coisa no mundo é ser casado. Não, para você, meu benzinho, porque existem bons casamentos, sim. Ok?
Fernanda, eu não sei quem é você, mas eu não creio num Deus que se cansa. Muito pelo contrário, a sua palavra diz que os jovens correrão, mas não se fadigarão, porque suas forças vêm do Senhor. Deus não cansa de ninguém. Satanás não larga o osso, quem larga é você. É você mesmo. Você. Você é que larga a mão de Deus. Deus nunca largou a tua. Pedro, quando começou a afundar nas águas, a palavra de Deus diz que o Senhor pega a mão de Pedro. Não diz que o Senhor correu atrás de Pedro, andou atrás de Pedro, nadou atrás de Pedro. Diz que Jesus estava ao lado de Pedro e puxa a sua mão e o tira de dentro d'água. Ok? Mas bora lá que Jesus tem muita coisa para falar. O anjo aparece a Elias e diz para ele, levanta e come. Hoje o anjo está aparecendo para você e está dizendo, levanta e come. Levanta-se e coloca-se de pé. Gente, deixa eu contar um negócio para vocês que eu não ia falar não. Eu continuo doente, ok? E hoje, para piorar, eu tô com febre. Só eu e o Senhor sabem a dor que eu tô sentindo no meu corpo. Mas eu tô aqui de pé. Quer dizer, tô sentada, mas de pé fazendo a obra. A mesma coisa é você. Satanás não se cansa de ser infernal. É você quem se cansa de ser filho e filha do Senhor. Sou eu que me canso. A minha vontade carnal, sabe qual era? Dizer assim, gente, coloquem aí uma informação de que não vai ter live. Me dá minha coberta, deixa eu ficar aqui deitadinha porque meu corpo tá doendo muito. Mas aqui o Senhor está dizendo, te levanta e te alimenta. Te alimenta do quê? Da palavra de Deus. Não, aí você quer estar conversando fiado. Falando besteira, aí conta a tua vida para todo mundo, até pro poste da esquina, é pra vizinha, pro cara da padaria, pra irmã, pro taxista, pro homem do Uber. Não vem dizer que é mentira, que não é, porque eu fiz igualzinho. Aí um monte de gente começa a dizer pra você um monte de coisas. Desiste, tenta, abre mão, segue tua vida. Mas e a voz do Senhor? E a voz do Senhor? Você tem ouvido? Ou você tá tão preocupado em querer colocar um band-aid na tua dor que nem uma atadura é capaz de estancá-la? Que você não ouve o Senhor. Elias naquele momento não estava ouvindo a Deus. Elias estava experimentando há algum tempo o poder do Senhor, mas ele não estava vivendo, ele não estava ouvindo a voz do Senhor. O anjo se apresenta, dá de comer. O anjo começa a dizer para ele, ei, tem brasa viva sobre as pedras e um jarro de água. Você sabe o que significa espiritualmente brasas vivas? É o fogo do Espírito Santo tomando conta de nós. O anjo estava dizendo para Elias, tem brasas vivas queimando dentro de ti. Brasas vivas, brasas vivas. Aí sabe o que a gente faz com a nossa pouca fé ou com a nossa total falta de fé? Pegamos um jarro d'água, ó, sobre essas brasas. Mas o anjo está falando com ele, está falando com você. E aí a gente entra naquele lugarzinho que a gente bem sabe qual é. O da vítima. Afinal de contas, eu fui traído, eu fui traída, eu fui enganado, eu fui enganada. Mentiram pra mim. A outra pessoa saiu de casa e eu fiquei. E quando são mulheres, a responsabilidade das crianças pesa muito mais sobre nós, na maioria das vezes. E aí a gente começa a entrar naquele lugar muito perigoso, o da vítima. Esses dias alguém disse assim pra mim, Dani, mas olha só, no teu caso, o Daniel fez isso. Eu olhei pra ela e disse assim, deixa eu falar algo pra você.
Como você se sentiria se seu marido lhe traísse depois de você passar mais de 2 anos cuidando dele? E cuidando mesmo, tá, gente? Banho cagado, mijado, ferida que fedia carne podre, trabalhando 12 horas por dia, não dormindo. E aí, no fim de tudo, o pagamento que você tem é mentira, enganação, traição, dor. Eu não tô aqui pra colocar régua na dor de ninguém, não é sobre isso. É porque a gente sempre acha que a grama do vizinho talvez seja um pouco mais verdinha que a minha, a dor dele talvez seja menor do que a minha, e sobre dores não há réguas. Ok? E nesse momento, quando em 1 Reis, capítulo 19, no versículo 10, Elias vai para esse lugar da vítima que nós muitas vezes nos colocamos, ok? Olha o que ele responde para o Senhor. O Senhor diz para ele: ei, te levanta, tem brasas vivas, come, fica de pé, eu vou te mandar para um outro lugar, você precisa estar forte, porque você vai caminhar, olha ali o número 40, de novo na palavra de Deus, você vai caminhar 40 dias e 40 noites até Horebe. O Senhor está dizendo: ei, você vai levantar, tem um caminho aí pela frente, são 40 dias, 40 noites, sem forças, sem brasa viva, sem alimento, você não vai conseguir. O anjo está falando para mim e para você: sem fogo do Espírito Santo, sem brasa viva, sem alimento dos céus, sem a água, eu e você vamos sucumbir e morrermos. Aí a gente entra naquela máxima: mas eu conheço uma pessoa que está há 20 anos buscando a restauração e tem 20 anos que ela não tem êxito. Aí você diz assim: é verdade, bora ouvir a história? Deixa me contar aí. Tem 20 anos que a pessoa está no lugar da vítima. 20 anos ela dizendo: pobre coitada de mim que fui abandonada. Eu também fui, tá, gente? Ok? Não é uma dor da qual eu não conheça. Não é uma dor da qual eu não saiba a sua intensidade. Não é uma dor da qual o Senhor me livrou. Aqui não foram meses, não. Só de divórcio foram 3 anos de divórcio assinado, homologado, registrado, carimbado. Quase a música do Balão Mágico. Eu sei o que é a dor do tempo te esmagando, dizendo pra você: a tua família não tem mais conserto. Eu sei o que é ver em datas comemorativas as pessoas reunidas e você tá lá sozinha com teus filhos. Eu sei. Eu sei o que é passar um fim de ano na beirada da praia, porque eu fui com os meus pais de favor. E ver o meu irmão com a esposa e os filhos. Eu não tô desejando, não. Até hoje, meu irmão, pra honra e glória do Senhor, tem um bom casamento com a minha cunhada. Ver os nossos amigos reunidos e eu sozinha, com 2 crianças sem dinheiro nem pra passagem. Eu sei. Eu sei o que é passar Natal e os meus filhos vendo todo mundo ganhar seus presentes e eu não tinha dinheiro pra comprar uma boneca de R$1,99. Eu sei. Ninguém tá falando de uma dor que eu não conheço. Eu sei o que é todos os anos arrumar a nossa mesa para termos uma ceia em família. E a minha tá despedaçada. Eu sei. Mas eu sei também o que é um Deus que faz milagres e que tá dizendo pra você, como um dia disse pra mim: te levanta e te alimenta. Tem brasa fria que precisa ser aquecido dentro de você. Deus não quer isso nem pra mim, nem pra você. Hoje eu tenho a felicidade de poder ceiar com a minha família completa. Hoje a gente tem a felicidade não de, compra o que quiser, mas de se organizar e dar um presente de Natal para os nossos filhos.
Na adversidade, os nossos filhos aprenderam que se eles ganhassem presente ou não ganhassem presente, estava tudo bem. Porque para eles, o mais importante era que nós estivéssemos juntos. O primeiro Natal que eu passei com o Daniel, a gente estava mais quebrado do que arroz de terceira, porque quem desiste somos nós, Satanás não. Ele vai até a última hora, ele sabe que ele já perdeu, mas ele não vai deixar barato. E é por isso que eu digo a vocês que a volta ela é muito mais difícil do que o deserto. Eu e Daniel, a gente não tinha nem um tostão. Mas nós estávamos ali. Você sabe o que a gente fez com os nossos filhos? Nós colocamos a TV maior na sala, os colchões, colocamos os lençóis, fizemos pipoca e fizemos uma noite de cinema. E os nossos filhos ficaram tão felizes com tão pouquinho. Não tinha ceia, não tinha mesa arrumada, não tinha glamour, não tinha presente, mas tinha a presença de nós 4 juntos em família. E havia a presença do Senhor comigo e com ele. O Senhor está dizendo para você: sai da caverna, porque aqui fora tem algo muito maior para você. Sai da caverna. Eu tô lançando brasas sobre você. Eu tô mandando você ficar de pé. Eu tô mandando você se alimentar das coisas dos céus. Sai do lugar da vítima. Olha o que Elias vai se vitimizar para o Senhor no versículo 10. Elias vai responder. O Senhor diz para ele: o que tu estás fazendo aqui, Elias? No versículo 9, o Senhor faz essa pergunta para ele. Diz para o profeta: o que você está fazendo aqui, Elias? Eu não te mandei se levantar. Você tem 40 dias de estrada pela frente, 40 noites. Te levanta, tem brasa, tem alimento, tem água, levanta. Mas Elias continuava lá, prostrado. E o Senhor dizendo: levanta. E aí Elias vai para o lugar da vítima, que a gente bem conhece. E no versículo 10 ele vai dizer: eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Ou seja, Elias está colocando o que ele está vivendo como culpa de outra pessoa, de outras pessoas. Você tem colocado a culpa do que você está vivendo por conta de outras pessoas e não porque você é parte responsável por ela. E Elias continua dizendo: teus filhos, os filhos de Israel, deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada. Só fiquei eu. Só fiquei eu. E ainda assim estão tentando me tirar a vida. Quantas vezes você tem dito para o Senhor: mas só fiquei eu. Meu marido era da igreja, era um pastor, era um levita, era um missionário, era um apóstolo, era um diácono, era um servo. Só fiquei eu. Minha esposa era uma pessoa que dava a palavra, era uma mulher que visitava os enfermos, fazia parte do grupo de oração, uma mulher temente a Deus, uma mulher sábia. Agora está virada do giraia no mundo. Eles têm te afrontado, Senhor, quebraram os teus altares. Lembrando, nos dias de hoje, altar é o nosso coração. Mas o Senhor está insistindo com Elias e dizendo: Elias, eu quero saber de você. Eu quero saber de você. Eu quero saber de você. Sai daqui. O versículo 11 vai dizer assim: saia daqui e fique diante do Senhor no monte. Eu quero saber de você, eu quero falar com você. Sai de dentro da caverna. Na caverna a provisão chega, mas a voz de Deus não. Ou você decide sair do lugar da vítima
se botar de pé, independentemente das circunstâncias, e se alimentar das coisas dos céus e colocar brasas vivas dentro de você, que é a presença do Espírito Santo, ou você vai morrer dentro da caverna. E aí não adianta dizer que você conhece alguém que está em 20 anos na restauração, porque essa pessoa está dentro da caverna. E continuando no versículo 11 de 1 Reis 19, a palavra vai dizer assim: eis que o Senhor estava passando, e um grande forte vento fendia, ou seja, debatia-se sobre os montes e quebrava rochas gigantes diante o Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Eu preciso saber quem é o meu Deus, porque Satanás vai criar circunstâncias que me farão ter medo. Vamos lá? Se você está no meio de uma ventania e vê pedras sendo arremessadas, quebradas, esmiuçadas, esmigalhadas pelo vento, você diz assim: vou morrer. Ó, sai de lá. Mas aqui a palavra está dizendo: o Senhor não estava no vento. Satanás cria situações aonde coisas grandes se quebram para que você tenha medo e fuja. E é aqui que entra a minha perseverança. Satanás vai até a última força que ele tiver. Você larga a mão na primeira dor. Quando o inferno viu que Elias não iria sair, mesmo o vento quebrando as rochas, a palavra vai dizer: eis que veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Quando os terremotos da vida chegam até nós, a gente foge. Mas a palavra está dizendo: ei, a terra pode tremer, mas não sou eu. Fica de pé. Fica de pé. E depois do terremoto veio o fogo. Quantas vezes na nossa vida o deserto vai atravessando e é assim? Eu passei por isso, ok? Eu dizia assim para Deus: Deus, não sobrou nenhuma área na minha vida. Mentira, havia sobrado. Meus filhos estavam vivos, com saúde, eu também, mas eu não conseguia enxergar. Eu não tinha casa, eu não tinha carreira, eu não tinha empresa, eu não tinha dinheiro. Eu estava vivendo de favor, meu marido trancafiado, fazendo tratamento para se libertar das drogas. Eu tinha que sustentar 2 crianças. Eu saí da minha casa com uma mala de roupa, uma minha, uma da Karime e uma do Emanuel, e uma máquina de lavar, porque eu fiz muita confusão. Tudo ficou para trás. Tudo. Sabe o que é tudo? Carro, apartamento, móveis, louça, roupa de cama, roupa de banho, tudo. Panelas, utensílios de cozinha, tudo. Brinquedos das crianças. Eu não levei nada. Nada. E eu dizia: não sobrou nada. E eu dizia: mas eu não sou fofoqueira, mas eu te servia, mas eu tinha um grupo de célula, mas eu dizimava, mas eu ia para a igreja aos domingos, mas eu, e por que tudo isso tá acontecendo? Eu não te era desobediente. Pior, eu era descrente. E detalhe, descrente sentada num banco de igreja. Essa que é a verdade. Esquentadora de banco. Crente domingueira do inferno. Mas eu achava que eu tinha feito tudo, todo mundo tinha ido embora, eu tinha ficado, todo mundo havia virado as costas, mas eu permanecia, todo mundo havia fechado a porta, mas eu estava ali. E aí o versículo 12 vai dizer: e depois do terremoto veio o fogo, mas Deus não estava no fogo, mas depois do fogo veio um som. 1 Reis, capítulo 19, versículo 12. A palavra vai dizer que depois de todas as dores, houve um pequeno som, um som suave. Um som suave. Deixa eu falar algo para você. A voz do Senhor é suave.
A voz de Deus muitas das vezes está sussurrando no teu ouvido, mas você está tão envolto ao fogo, ao vento, ao terremoto, às vozes externas, que você não percebe o cuidado suave do Senhor na tua vida. Às vezes te falta saúde, mas não te falta alimento. Às vezes te falta alimento, mas não te falta uma pessoa para uma palavra. Qualquer provisão é uma voz suave. É uma voz suave. Se você quer aprender a ouvir a voz de Deus, aprenda a ouvir o sussurro suave de sua voz. Mas você quer show, quer espetáculo, você quer ir pro culto da tia do coque e ela rodopiar no meio da igreja e dizer pra você: eis que eu te digo que ainda hoje. E o Senhor está dizendo: suave, suave. E a voz suave do Senhor pergunta mais uma vez a Elias, dizendo: o que você está fazendo aqui? A voz suave de Deus tem dito a você: o que você está fazendo aqui? Quando eu estou te mandando alimento, quando eu estou te mandando provisão, quando eu estou falando de maneira suave contigo. Vamos lá. Isso eu descobri, não foi através de mim. Vamos dar louros e créditos a quem tem. Na quarta-feira, eu estava me sentindo um pouco melhor e eu fui para a última quarta-feira de culto desse ano na igreja que a gente tem congregado aqui em Fortaleza. O jeito que eu preguei para vocês foi bem diferente do que o pastor pregou. E eu não fiz esboço, eu tô com febre, enfim, eu só disse: Senhor, eis-me aqui, teu Espírito Santo vai me guiar. Eu consegui sentar nessa mesa, faltando, e o meu marido tá na live para me justificar, faltando menos de 5 minutos para entrar. E normalmente eu tiro 15 minutos antes, me preparo. E, enfim, você sabia que há 2 versículos iguais na palavra de Deus? Iguais, com as mesmas vírgulas, com as mesmas palavras, com a mesma mensagem. Sim ou não? Levanta a mão aí enquanto eu tomo um copo com água, antes da gente finalizar essa palavra. Ô Claudiana, vamos marcar um testemunho. Testemunho não é só para quem faz os cursos não, tá? Mande lá no direct e pra gente contar essa história. Testemunhar é sermos usados por vaso de honra nas mãos do Senhor, amém? Mas vamos lá. Você sabia que há 2 versículos iguais na palavra de Deus dentro de um mesmo capítulo? Iguais. Mesma palavra, mesmas vírgulas, mesmo contexto, mesmo significado. Sim ou não? Não são em livros diferentes, ok? O versículo é igual dentro do mesmo capítulo do mesmo livro. Vamos lá. Eu li para vocês em 1 Reis, capítulo 19, versículo 10. Eu li para vocês. E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo me tirar a vida. Em que momento Elias está falando isso? Elias está falando quando o Senhor pergunta para ele: o que você está fazendo aqui? E quando a gente caminha um pouco mais nesse livro e vamos entrando para o fim do versículo 13, o Senhor pergunta a mesma coisa para Elias:
o que você está fazendo aqui, Elias? E Elias dá a mesma resposta. No versículo 14 de 1 Reis, capítulo 19, Elias vai dizer: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, só fiquei eu, e eles estão querendo me tirar a vida. A gente tem tanta tendência a sermos vítimas que o Senhor permitiu que por 2 vezes o vitimismo do profeta fosse registrado na sua palavra. Mas no versículo 15, o Senhor repreende Elias e diz assim: então o Senhor diz a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Deus está dizendo: sai da caverna e volta para o caminho. Deixa eu falar algo para você. É dentro do deserto que o Senhor se move nas nossas vidas. É dentro do deserto que o caráter de Cristo é forjado em nós. Não tente fugir do deserto se escondendo na caverna, que o Senhor vai te mandar de volta para lá, porque Ele precisa terminar a sua boa obra. Aprenda no deserto. Aprenda, porque você nunca mais vai viver presença tão viva de Deus na tua vida quanto as noites e madrugadas do teu deserto. Eu nunca aprendi de Deus na minha vida como eu sei hoje. Até então eu era uma crente domingueira, esculhambada, essa que é a verdade. Capa, sepulcro caiado, raça de víboras, era isso que eu era. Ah, mas eu ia para uma célula. Ah, mas eu ia para a igreja aos domingos. Ah, mas eu tinha uma Bíblia. Ah, mas eu dizimava, mas eu não tinha relacionamento profundo com o meu Senhor. Eu não o conhecia. A sua identidade não estava em mim. Quer saber onde tem mais gente perdida? É sentada no banco de igreja. Tá mais perdida do que muita gente no inferno, no mundão rasgado. E Deus não quer isso, nem para mim, nem para você. No versículo 15 de 1 Reis 19, o Senhor está dizendo: volta para o teu caminho, para o deserto de Damasco. O fim dessa história é que Elias sai de sua caverna. E é lá no deserto que ele revive os milagres que Deus tem para ele. Sabe a sua inimiga que o havia ameaçado? Aquela que disse para ele em questão de horas, ela não se deu o trabalho nem de mandar um soldado, vá lá um general, mandou foi um mensageiro mesmo. Mandou foi qualquer um para ameaçá-lo e ele caiu na ameaça. A palavra de Deus diz que Elias não sofreu a morte, ele vai para os céus, levado por uma carruagem de fogo, e sua adversária morre pisoteada por cavalos de uma carruagem. Deus não quer relacionamento mediano. Gente de pires na mão que vai pro culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, mas não o tem dentro de si. A chama não arde em seu peito, o desejo de Deus por quem Ele é e não por aquilo que Ele pode fazer. Deus quer relacionamento profundo. Deus quer que eu e você fiquemos de pé, com dor, sem dor, com medo, sem medo, indo, ouvindo. Fica de pé. Fica de pé. Fica de pé. Um dia,
Eu já vivi um Natal muito difícil. Outro dia eu vivi um Natal muito difícil estando em família. Mas hoje, milionária a gente ainda não ficou, tá? Então eu posso, varão, se o Senhor assim desejar. Mas esse é mais um ano que eu vou poder dizer obrigado, Senhor. Mas deixa eu dizer algo pra você. Agradecer a Deus é em qualquer situação, em qualquer circunstância, e não só quando estava favorável. Porque um dia eu e o Daniel, a gente não tinha dinheiro para comprar nem um frango congelado. Sabe o frango congelado do dia a dia? Para dar uma enfeitadinha nele e fingir que é um peru, um chester? A gente não tinha nem isso. Mas aquilo que nós tínhamos foi mais do que suficiente para termos uma das melhores noites de Natal da nossa vida. E até hoje os nossos filhos falam dela. Pega o que você tem. Talvez o que você tem agora está longe de ser o que você gostaria de ter, e está tudo bem. Mas seja grato pelo que você tem. Seja grato e demonstre a sua gratidão de diversas formas. Eu garanto para você que o pouco que você tem agora, para algumas pessoas, é muito mais do que suficiente. Pensa nisso. Um coração grato move as mãos do Senhor em nosso favor. Amém? Essa é a mensagem que o Senhor tinha até aqui para eu dividir com vocês. Para quem depois quiser ler todos os versículos, a palavra de hoje estava em 1 Reis, capítulo 19, dos versículos 1 até o 19. Amém? Semana que vem é a nossa última live do ano. E eu estarei aqui, bem ou não bem, com febre, sem febre, dor de cabeça, sem cabelo, não quero saber. Eu vou estar firme e de pé. E eu tenho certeza que você também. Amém? Fiquem com Deus. A paz.